Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês vão ver isso. A gente está gravando de noite, né, Aline? Isso. Esse é o nosso primeiro. Que trem é esse? Mas vamos entender. Que trem é esse? Né? Então, que trem é esse? Vão ser postagens que a gente vai fazer sempre aqui no blog do Conjó e nas redes sociais do grupo, que vão tentar explicar um pouquinho os trens que a gente estuda aqui na comunicação. Vamos fazer um pouquinho de divulgação científica também da nossa área, que isso é importante. Hoje a gente conversa com a pesquisadora do Conjor, Aline Monteiro Holmes. Obrigada por aceitar o nosso convite, por estar aqui com a gente nessa noite fria. Eu que agradeço, é um prazer estar junto com o Conjor, o meu grupo de pesquisa do coração. Bom, Aline, conta pra gente, antes de tudo, como é que você chegou em Dark? Bom, eu preciso falar do mestrado, né? No mestrado eu pesquisei Game of Thrones, e entre todo o universo que eu queria pesquisar, estava também a interação do fã com o produto. Na minha banca de qualificação, os professores presentes me orientaram que eu não deveria estudar fãs naquele momento, porque senão o universo ficaria muito grande, que seria melhor eu pensar nisso para o doutorado. Então eu tinha um objeto feito por fãs naquele momento, eu tirei ele do meu escopo, né, meu corpus foi reduzido, e foi muito bom, porque aí eu consegui concluir a dissertação a tempo, do jeito que precisava, e levei isso para o doutorado. Então, eu entrei no doutorado com o objetivo de pesquisar como os fãs lidam com os objetos que eles gostam, né? Como eles conversam e como que a conversa dos fãs acaba interferindo nos processos de produção e de composição das séries. O meu objetivo inicial era estudar Star Wars, que tem um fandom gigantesco, que tem produções o tempo todo, mas nas conversas que eu fui tendo com a minha orientadora, a gente acabou chegando em outros objetos que poderiam ser mais interessantes pelo local onde eu estou, né? Eu estou fazendo doutorado no UFMG, e aí chegamos na Netflix. Pelo streaming, que tem tudo a ver também com o universo transmídia, que é, né, o universo que eu gosto de pesquisar. E aí fomos cortando, e chegamos em Dark. E aí pesou muito o meu gosto pessoal, porque eu gosto muito de ficção científica, eu adoro o universo que a série traz, tanto da ficção científica quanto da viagem no tempo, e essas coisas assim, de nerd mesmo. Assisti a série na primeira temporada, eu ainda não estava no doutorado, e eu já estava no doutorado quando a segunda temporada saiu, então, observando a Netflix, tem uma série que eu curto, tem uma temporada para vir, então é Dark. Tá, você falou em narrativa transmídia, Isso. Mas conta aí pra gente, que trem é esse? O que é essa narrativa transmídia que todo mundo fala? Bom, a narrativa transmídia é uma coisa um pouco complexa, assim, de perceber de início, mas ela é muito fácil ela deixa muitas pistas, assim. Basicamente é quando uma história é contada, e aí qualquer tipo de narrativa cabe na narrativa transmídia, quando ela é contada em plataformas diferentes, em suportes diferentes. Então você acaba tendo pistas da história em vários locais. Como a gente está falando da Netflix, o básico da Netflix é que você consegue acessar ela de vários suportes diferentes. Então, ela acaba acaba facilitando esse processo transmediático. Outra forma também de observar é quando você tem pistas da história em locais diversos. Então, é uma história que começou num livro, e aí ela foi expandida para a TV, como uma série, como um filme, ela foi levada para um produto de streaming, ela virou um jogo, ela virou um parque temático, ela virou os Funko Pops, que a gente que é nerd adora. Então, a história vai se expandindo. E nesse processo de expansão da história, os fãs são extremamente importantes, porque são eles que fazem com que a história gire e que se conecte por essas plataformas diferentes. Assim, a história ela tem que ter um universo central, inicial, e a partir dessa expansão, os fãs vão se conectando a ela e fazendo com que ela cresça cada vez mais. Então, você vai ter sempre um universo maior do que a narrativa principal. Mais ou menos é isso. No caso do Dark, a gente consegue identificar essas marcas da narrativa transmídia que você falou, a gente consegue atingir esse público, né, geek proud, que você representa tão bem aqui, e a gente consegue identificar isso em todas as temporadas,
Ou isso é um movimento que foi mudando com o passar do tempo? Dark é uma série bem interessante para ver esse movimento, porque ela não foi uma série de sucesso imediato, ela não teve um grupo de fãs imediatamente conectados a ela. É uma série alemã, a Netflix costuma fazer produções em que ela coloca o selo produção original Netflix, mas ela não produz, né, ela só transmite aquela série. Ela fez isso com Dark, ela comprou a série e transmitiu exclusivamente pelo streaming. E foi uma série de 10 episódios, foi lançada no final de 2017, e teve um pequeno movimento entre o povo que é mais ou menos parecido comigo, que gosta desse tipo de conteúdo. A segunda temporada, ela já foi lançada com um pouco mais de movimento, porque aí os youtubers, o pessoal que cria conteúdo relacionado tanto à série quanto ao streaming, começou a descobrir a série e a fazer linha do tempo, a fazer vários conteúdos relacionados para poder explicar a história. A história é contada de forma não linear, não apenas como as narrativas ficcionais tradicionais, né, que você faz um entremeio entre a história narrada e a história acontecida, mas também em tempos diferentes. É uma coisa um pouco complexa que o espectador que gosta de uma linearidade de conteúdo talvez não se aproxime muito. Então, começou por aí. Os fãs começaram a traçar linhas do tempo, publicar essas linhas do tempo no Facebook, no Instagram, em vídeos no YouTube, e isso foi se desenvolvendo. A terceira temporada, havia uma data de lançamento, né, a série trata um dos assuntos é o fim do mundo, e o fim do mundo, o apocalipse, na verdade, não é o fim do mundo, né? O apocalipse tem uma data, que é 27 de junho, então a série estava para ser lançada agora, dia 27 de junho de 2020, e um pouquinho antes, uns 3 meses mais ou menos, os fãs começaram a movimentar. O que você pode esperar de Dark, fazer recap da série, e vamos recapturar a trajetória daquela personagem específica, daquele objeto de cena. E nesse meio tempo começaram a explodir também os perfis de Instagram totalmente dedicados à série. O que foi bastante interessante nesse processo, especialmente relacionado à Netflix, é porque ela pegou várias pessoas no mundo, vários youtubers no mundo todo, e entregou os episódios da última temporada, que era a final, né, para esses influenciadores desse mundo, desses fãs, para que eles pudessem que eles pudessem ver com antecedência, criar conteúdo com antecedência, para quando a série fosse ao ar, todo mundo ali já soubesse que tipo de conteúdo criasse, porque é uma série bastante complexa. E isso, assim, é uma forma da Netflix se posicionar em relação aos fãs, que é bem diferente do que ela vinha fazendo com relação às outras séries. Foi a primeira vez que você observou no Dark que o público foi considerado de uma maneira tão intensa na produção? Eu acho que tanto na produção de Dark, quanto também com outras séries da Netflix. Ela não costuma fazer muito isso. Às vezes ela passa para esses influenciadores metade da temporada que está sendo lançada, assim. Então, por exemplo, se a temporada tem 8 episódios, eles passam 4, para poder dar uma aquecida nesses influenciadores digitais que vão lá fazer com que a base de fãs se aqueça. No caso de Dark, eles entregaram tudo, com 15 dias de antecedência. E foi mais ou menos na mesma época que lançaram o trailer. Então, você tinha youtubers como Carol Moreira, que é uma das mais famosas por comentar séries, dizendo, não vou comentar o trailer porque eu já vi a série. Eu não posso fazer isso, porque senão eu vou acabar dando um spoiler e vai estragar a experiência de vocês e tal. Então, assim, foi um movimento que, pela minha percepção, ele foi bem específico para a série. E aí a gente tem um outro elemento também, que são os showrunners, né? É um casal, a mulher é a redatora, o homem é o diretor, e ele postava muita foto de bastidor durante esse período entre as 2 últimas temporadas, entre a segunda e a terceira. E isso alimentou uma série de especulações de fãs, e foi muito gostoso acompanhar isso. E foi muito gostoso ver os fãs criando as teorias, e depois você tem um resultado que, assim, a teoria estava certa, a teoria não estava, o que estava certo aqui, o que não estava certo aqui, onde que fulano de tal acertou, onde que fulano de tal errou. E aí as pessoas se reunindo para debater qual a teoria estava mais adequada para aquele momento, para aquela foto específica. Então foi um movimento, assim, bem de nicho, porque é uma série de nicho, mas que suscitou uma série de movimentos de fãs que eu até então não tinha visto com tanta força, especialmente por ser uma série de nicho. E será que a gente pode considerar
que essa própria divulgação das fotos de bastidores, que é uma coisa que vem dos produtores, né? É diferente, por exemplo, de você mandar a série para um influenciador ou uma influenciadora digital. Você está tirando a informação dali. Será que isso foi uma via de mão dupla? Ou a gente não tem como avaliar? Ou você conseguiu observar na série a repercussão de alguma dessas teorias? Você acha que o público agiu sobre Dark nessa última temporada? Olha, pelo resultado do conjunto, eu acredito que o público não interferiu na trama. Ele interferiu de outras formas. Tipo, a trama fechadinha, a trama é muito, muito amarradinha, assim. E como eu gosto muito do objeto, eu vou acabar defendendo ele, né? Tem falhas, como todas as narrativas têm, você vai encontrar uma coisa ou outra ali, mas no geral o conjunto é muito bem amarrado. Por ser muito bem amarrado, eu acredito que os fãs não interferiram nesse processo de redação, né, de escrita de roteiro e etc. Mas eles conseguiram interferir nesse processo do diretor se posicionar e trazer informações. E a mesma coisa para os atores, porque todo mundo tinha um contrato de sigilo, para não dar os spoilers e tudo. E ainda assim os atores conseguiram fazer com que uma ou outra coisa chegasse nos fãs para que os fãs repercutissem aquilo. Também de uma forma que eu acho que é um pouco inédita na Netflix, essa semana saiu um vídeo do elenco se despedindo dos personagens. A Netflix costuma fazer assim, brincadeiras entre os atores, jogos e tal, no final daquelas temporadas específicas, mas agora é uma série que acabou, né? Ela teve começo, meio e fim em 3 temporadas. E a despedida dos atores, ela foi tão emocionante que levou os próprios diretores, né, o diretor e a roteirista, a se posicionarem dizendo: a gente agradece a base de fãs que fez com que Dark fosse esse fenômeno que virou, né? Então eu acredito que mais nesse sentido, no entorno, no universo transmídia e menos na narrativa em si. Tudo bem, vamos lá. Universo transmídia. O que caracteriza um universo transmídia que faz a narrativa transmídia ser assim tão diferente das narrativas às quais nós estamos habituados, aquelas narrativas tradicionais, né? É esse universo, é essa necessidade do universo, é a base de fã, enfim. O que é? Bom, é bem um conjunto de coisas. A narrativa tradicional, geralmente você encontra ela em um suporte único. Então você tem um livro, ou um filme, ou uma série que foi desenvolvida para aquele suporte. Então, você vai trabalhar uma linguagem específica para aquilo. Quando você pensa em criar um universo transmediático, primeiro você tem que criar um universo que caiba em suportes diferentes, que converse com linguagens diferentes. Outra questão que também povoa essa definição da narrativa transmídia é se você precisa ter um número certo de suportes, né? Tem autores que falam que tem que ser 3, tem autores que falam que no mínimo 2, tem autores que falam de mais, que são 4. Na verdade, a narrativa tem que se expandir, ela tem que estar em locais diferentes e ser acessada pelo público de formas diferentes. Mas uma coisa que também é importante é que o público que acessa, por exemplo, lendo uma história em quadrinhos, ele tem que ter um conhecimento, pelo menos, da espinha dorsal da história. Se ele acessar uma história em quadrinhos que não se conecta com o universo, ele não está acessando uma história transmediática. E esse é um dos motivos assim, que fazem com que você tenha que criar um universo que seja maior que o suporte. Mesmo que você tenha uma espinha dorsal, digamos assim, que saia de um livro, ou tenha sido pensado para uma série de TV, ou que tenha sido pensado para um quadrinho, o que sai dali, essa narrativa, ela tem que ser maior e ela tem que conversar com outras linguagens também. E todas as pessoas que participam, né, todos os fãs que leem, que se conectam, que assistem, têm que ter o contato com o conjunto, o coração da história. Senão ela não é transmediática. Vamos pensar, a gente falou em vários exemplos aqui de plataformas que a gente pode disponibilizar, de suportes que a gente pode trabalhar. Por exemplo, você falou agora do quadrinho, né? O quadrinho, ele é muito relacionado com o universo geek, com o universo nerd, né? Sim. Quando a gente pensa em toda a construção de universo, na discussão sobre narrativa transmídia,
a primeira coisa que a gente faz é pensar, pelo menos, acho que talvez na nossa geração, a primeira coisa que a gente pensa é Lost, é Matrix, talvez até na outra ordem, aí a gente pensa em Game of Thrones, produções para público nerd. A narrativa transmídia, ela é feita para o público nerd? Não necessariamente. Um bom exemplo que existe de narrativa transmídia, que a gente quase nunca olha, a gente que é nerd quase nunca olha, é a telenovela da Globo. Porque a Globo pensa, especialmente agora, né, que tem a Globoplay funcionando como um sistema de streaming próprio, ela tem pensado em narrativas que estão só no streaming, na Globoplay, outras que se conectam ali, então, tipo, você teve uma temporada de Malhação recente que ganhou até o Emmy, foi feito um spin-off apenas no streaming, você tem, por exemplo, os blogs dos personagens, na época que os blogs faziam um pouco mais de sucesso, e se você for olhar para o jornalismo, por exemplo, você tem produtos derivados, por exemplo, de um telejornal, que podem virar um podcast, que podem ir para um programa de rádio artesiano mesmo, colunas dentro de um jornal, você pode fazer com que essa narrativa, que é jornalística, também se expanda por plataformas diferenciadas e compõe uma narrativa transmídia. Me parece que a gente que gosta desse universo mais nerd, mais geek, a gente vê isso mais. Mas eu não acho que é uma coisa exclusiva, não. Eu acho que se a gente prestar atenção, a gente vai ver a narrativa transmídia em vários pontos, em vários locais, inclusive fora do universo de narrativa ficcional. Agora, voltando para o Dark, né? Eu acho que Dark é uma coisa que interessa muito as pessoas. Lá no fundo do seu coração, sim, né? Do fundo da sua alma. Além da questão do recorte, do processo de pesquisa, por que Dark dentro de todas aquelas... Né, você falou que foi o seu gosto pessoal, mas o que te fisgou para estudar o Dark? E por que você acha que, por exemplo, as pessoas quereriam ler um texto sobre Dark? Nossa, que difícil. Pensando bem do lado pessoal, assim, eu sou uma grande fã de Lost. Para mim foi uma das grandes séries, assim, foi o que me fez voltar a assistir série. Eu já assisti Lost pelo menos 6 vezes, do começo até o fim, e eu gosto do fim de Lost, podem me crucificar. Então, assim, o tema me pega por esse lado. E assim, Lost teve uma série de defeitos na narrativa, que atravessou uma greve de roteiristas, atravessou uma dificuldade dos próprios roteiristas fecharem o que eles tinham aberto, a expansão de temporadas, né, foram 6 temporadas, de números diferentes de episódios, foi uma bagunça, mas ainda mora no meu coração. E por outro lado, essa evolução a partir de Lost, né, de se pensar narrativas que envolvam o mistério, que envolvam fazer com que os fãs procurem pistas do que vai acontecer. Em Lost você tinha os números que eram misteriosos, você tinha a rota do avião, você tinha a empresa lá que era da década de 70 e que estava presente naquela ilha, e de repente num site você achava um vídeo diferente e tal. Você tinha várias coisas ali nesse universo que faziam e mobilizavam o fã para descobrir essa narrativa para além do que estava sendo especificamente passado na televisão. Dark tem um pouquinho disso, com algumas diferenças que eu acho que são vantajosas para ele. Primeiro, é uma narrativa que já está mais ou menos fechada, que não foi muito longa e que foi pensada para 3 temporadas. Ela foi toda trabalhada com o número 3 envolvido, então você já tem um certo misticismo ali em volta desse número. A narrativa envolve elementos, por exemplo, como eu já tinha falado antes, de viagem no tempo, e aí envolve elementos da física, ainda que esteja com uma abordagem que não seja cientificamente física. Você tem ali a Tábua da Esmeralda, você tem uma série de elementos que fazem com que os fãs se mobilizem para pesquisar esses assuntos. Então, o legal de pesquisar o Dark, para mim, é ver a teoria de fã surgindo a partir da narrativa apresentada. E aí você tem um universo tão grande de narrativas vindas dos fãs, que aí, vou dar um exemplo só pequenininho, assim, que foi um dos que me deixou mais de boca aberta. Um dos personagens de Dark aparece o período todo com o olho tampado.
Muitas pessoas especularam por que que o Voller tem esse problema no olho, o que que vai acontecer, como é que ele pegou isso, o que que aconteceu ali e tal. E 2 fãs, que tem um canal no YouTube, foram entrevistar um oftalmologista, para tentar entender o que é que podia ter acontecido com o olho do personagem. Olha até onde eles chegaram, sabe? Tipo assim, isso é uma mobilização muito bacana, que teve lá em Lost, que me pegou em Lost, porque eu acabava de ver um episódio, eu corria para o Orkut, né, porque era o que a gente tinha na época, para poder conversar com outros fãs, levantar teorias e pensar em possibilidades, e aí em Dark eu tô vendo isso tudo de novo, mas de uma forma que tá mais antenada com o que a gente tem hoje de narrativas mais rápidas, mais enxutas, menos, né, soltas e menos abertas, dando mais respostas para o fã, mas ainda assim oferecendo para ele toda essa possibilidade de pesquisar, de correr atrás de temas, de virar especialista no problema que o personagem poderia ter no olho, por exemplo. É uma questão de mobilização, então. A gente pode dizer exatamente. que a mobilização da sua audiência pode vir da mobilização da audiência do Dark, né? É possível, é possível. Eu gostaria que fosse, gostaria muito que os fãs de Dark lessem o que eu estou pretendendo escrever. Vamos ver, né? Aline, muito obrigada. Foi uma conversa muito esclarecedora. A gente já pode trocar o trem pela narrativa transmídia, entender que trem é esse e entender que as narrativas que nos mobilizam também podem ser nossos objetos de pesquisa. Muito obrigada. Dizer que é muito legal pesquisar o que a gente gosta. É muito divertido.